Você quer aprender a fazer essa massa estruturada ideal para bolos em chantininho, pasta americana e buttercream? Então vem comigo! Oi pessoal, meu nome é Janiérica Moraes e esse é o meu canal Confeitaria Simples. Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma massa amanteigada estruturada. Mas antes de começarmos essa receita, já deixa o seu like para que o YouTube distribua esse vídeo com muitas pessoas, ajudando muita gente. Já se inscreve no meu canal, porque aqui eu deixo a confeitaria realmente simples para você. E para aprender todos os segredos dessa receita, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Para começar essa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 150 gramas de manteiga ou margarina, 200 gramas de açúcar triturado ou refinado, 3 ovos grandes, 250 ml de leite, 270 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento em pó e 1 colher de essência de baunilha. Para começar a receita, é importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Vamos começar acrescentando a nossa margarina. E é importante ressaltar que nesse vídeo estou fazendo 2 receitas, pois vou utilizar essas massas para um bolo de 20 centímetros de diâmetro. Vamos acrescentar também o açúcar e misturar previamente esses ingredientes com a espátula. Lembrando que se você não tiver uma batedeira planetária, você pode bater essa massa em uma batedeira de 2 ganchos, não tem nenhum problema. Depois de fazer essa mistura prévia com a espátula, vamos começar a usar a batedeira. Nós vamos bater o açúcar e a margarina até que vire um creme claro. E para isso vamos ligar a batedeira em velocidade média. Passado um tempinho, eu vou pausar a minha batedeira para que eu possa raspar com a espátula as laterais para garantir que o meu creme de manteiga vai ficar totalmente uniforme. Feito isso, vamos voltar a bater o nosso creme. Nosso creme de manteiga está pronto. Vejam que a cor dele mudou e agora ele é um amarelo clarinho. Além disso, ele passa a ter uma textura bem cremosa. O seu creme de manteiga chegando a esse ponto está pronto. Vamos para a próxima etapa, que é adicionar os ovos. Eu vou ligar a batedeira em velocidade baixa e vou acrescentar esses ovos um a um. Vou acrescentar o primeiro ovo e só vou acrescentar o próximo quando esse estiver totalmente misturado à massa. Quando o ovo desaparecer na massa, você já pode acrescentar o outro ovo. E assim por diante até acabarem os ovos. Acrescentei todos os ovos e agora eu vou dar uma raspada nas laterais para tirar todo o creme de manteiga que está preso nas laterais. Assim a minha mistura vai ficar mais uniforme. Lembrando que na descrição desse vídeo está a lista de apenas uma receita. Nesse vídeo eu estou fazendo 2 receitas de massa. Raspei bem as laterais do bowl e já podemos voltar a bater a nossa massa. Vamos deixar essa massa batendo por 10 minutos em velocidade alta. E no processo, se você achar que deve raspar novamente as laterais, você pode fazer. Esse é o momento de acrescentar também a essência de baunilha.
Passados os 10 minutos, a nossa mistura está pronta e as demais etapas a gente vai realizar à mão. Utilizarei para isso um fouet e também uma peneira para peneirar os secos. Vamos começar adicionando um pouco da farinha. Peneirar a farinha vai evitar que fiquem gruminhos na sua massa e também vai deixar seu bolo aerado. Com a farinha peneirada, vamos misturar lá o restante da massa com o fouet com movimentos leves, sempre de cima para baixo de forma leve para não desenvolver o glúten da farinha. Se você desenvolver o glúten, o seu bolo vai ficar solado, ou seja, pesado. Nessa etapa, nós vamos ficar alternando a farinha e o leite. E vamos continuar misturando sempre em movimentos leves. As duas últimas partes de farinha que eu for acrescentar, eu vou colocar o fermento. Vou acrescentar esse fermento de 2 vezes para garantir que ele vai se espalhar por toda a massa. A nossa massa de bolo já está pronta. Percebam que ela fica num ponto que ela nem fica líquida demais, nem grossa demais. Mas quando eu levanto o meu fouet, fica o desenho do fouet nessa massa. E se você está gostando desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma receita e já deixa o seu joinha, que é para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Com a nossa massa pronta, vamos untar a forma e para isso eu vou untar com margarina ou manteiga. Vou untar somente o fundo da forma. Percebam que a lateral da nossa forma não está untada, apenas o fundo. Isso porque eu quero que o meu bolo cresça bem retinho e não crie aquela barriga por cima. Eu cortei o papel manteiga do tamanho da minha forma, que é uma forma de 18 centímetros. E vou grudar essa folha de papel manteiga no fundo da forma. Eu fiz esse mesmo processo nas duas formas que eu vou utilizar. Eu vou utilizar formas altas e vou dividir a massa nelas duas. Costumo dividir o meu bolo em 4 camadas, por isso eu vou utilizar 2 formas. Mas se você preferir o seu bolo com 3 camadas de massa, você vai assar o seu bolo em 3 formas. Agora vamos pesar a nossa massa e em cada forma eu vou colocar 700 gramas de massa. Isso significa que eu vou preencher a minha forma com mais ou menos 3 centímetros de massa. Agora já podemos colocar as nossas massas no forno e o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. É muito importante que quando as suas massas ficarem prontas, o seu forno já esteja pré-aquecido há pelo menos 20 minutos. Agora vamos colocar os nossos bolos no forno e aguardar pelo menos 40 minutos para poder abrir esse forno. Os meus bolos demoraram em média de 50 a 60 minutos para assar, mas isso depende de cada forno. Para saber se os nossos bolos estão prontos, com um palito de dente você vai espetar no meio desse bolo. E se sair bem limpinho, o seu bolo está pronto. Você já pode desligar o forno. Agora você vai deixar os bolos esfriarem em cima do fogão por pelo menos 30 minutos para poder desenformá-los.
Passado esse tempo, eu vou colocar o meu bolo para terminar de esfriar em cima de alguma superfície. Aqui eu estou utilizando o fundo de uma forma e vai forrá-la com um plástico ou com um papel manteiga. Esse é o nosso bolinho ainda morno e nós vamos colocar esse bolinho em cima desse plástico. E vamos retirar o papel manteiga que colocamos no fundo da assadeira. Agora vamos deixar os bolos esfriarem completamente. Nossos bolos já esfriaram e eu quero mostrar para vocês o quanto esse bolo ficou retinho. Vejam que o topo do nosso bolo não tem aquela barriga, ele é bem retinho em cima. Isso se deve ao fato da gente não ter untado as laterais da nossa forma. Vejam também o quanto nosso bolo ele é fofinho. Mesmo sendo um bolo estruturado, ele é um bolo aerado. Percebam que a nossa massa ela fica com mais ou menos 4 centímetros de altura. Isso significa que nós teremos 2 camadas com aproximadamente 2 centímetros. Com as nossas massas completamente frias, nós vamos embalá-las em papel filme. Você vai passar o papel filme totalmente em contato com a massa, sem deixar bolhas de ar. Isso é muito importante porque em contato com o ar a massa resseca e a gente quer preservá-la sempre novinha. É importante que você vede bem esse papel filme. Depois de embalar uma primeira vez, nós vamos embalar essa massa de novo no papel filme. As nossas massas já estão bem embaladas, vejam que não ficaram bolhas de ar dentro dessa massa. E agora, para a montagem e prensagem do nosso bolo, essa massa precisa descansar na geladeira por 8 horas. Como nós estamos falando de um bolo estruturado, de uma massa estruturada, essa massa precisa descansar na geladeira antes da montagem do bolo. Nos próximos vídeos do canal, nós vamos montar e prensar esse bolo e vocês verão que faremos isso com a massa gelada. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de uma massa estruturada totalmente profissional para você usar nos seus bolos. E se você fizer essa receita, nos marca no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou amar ver o resultado. E se você conhece alguém que quer aprender a fazer bolos em chantininho, já manda o link desse vídeo pra ela, porque esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos de bolos em chantininho do zero. Aqui eu vou deixar os bolos em chantininho fáceis pra você. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima receita e tchau, tchau!